Olá, boa tarde, ou bom início de noite, conforme venham a subir ou a descer. Está aberto mais uma sessão do Café dos Poetas. Quem o fez de forma magnífica foi a Maria do Mar, que irá acompanhar-nos durante toda esta sessão. E desde já os agradecimentos. Estamos aqui no Templo da Poesia em Oeiras. Desde já o agradecimento à Câmara Municipal de Oeiras e ao município por nos acolher desta forma tão simpática e proporcionar que este café vá acontecendo com alguma regularidade antes, aliás, de uma coisa que vai acontecer, um evento que irá acontecer de 4 a 8 de maio, está aqui atrás de mim, que é a Mostra de Artes da Palavra, em que aí serão 4 dias intensíssimos de tudo, à volta da palavra, em todo o tipo de disciplinas, mas disso irão ouvir falar cada vez mais, mas aconselho desde já que, se puderem, vão consultando o programa aqui do Mostra de Arte da Palavra, OMAP, como dizemos, para os amigos. Ora bem, esta sessão chama-se Poesia de Faca na Liga. E isto, o que é que nós queremos dizer com isto? Isto quer dizer que a poesia não é... Nós temos uma ideia, ou algumas pessoas têm uma ideia de poesia um pouco solene e mais de confessional, ou mais ativista, ou mais... Enfim, há muitas formas. A poesia, de facto, não é só, como diz uma poeta americana, não é só o meu cão morreu e ai, 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 que te amo. É mais do que isso, porque nasce da vida, não é? E a vida tem muitas coisas, a natureza humana tem muitas coisas, e esta faca na liga é uma das partes da natureza humana de que a poesia reflete. Esta é uma poesia malandra, às vezes de vão de escada, que insulta, que troça, que faz parte, enfim, de nós, mas que também tem uma tradição aqui em Portugal e não só. E é disto que vamos falar, de faca na liga ou não, eu não revistei ninguém, mas é disto que iremos falar, e vamos falar disto com os convidados que eu passo a apresentar, e começo ali, daquele lado, pela Cláudia R. Sampaio, poeta e artista plástica. Muito obrigado, Cláudia. Pode aplaudir, muito obrigado. Ao lado da Cláudia está a Joana Meirim, professora universitária, ligada também à investigação na literatura. Joana Meirim. E aqui ao meu lado está o Hugo van der Ding, cartunista, ilustrador, também escreveu um livro. Está tudo certo. Podem aplaudir, uma cidade civilizada. E então, vamos então conversar um bocadinho e ler alguns exemplos do que é isto que nos traz aqui. E muito obrigado a todos, mais uma vez, por terem vindo, e muito obrigado àqueles que nos veem em streaming. Joana, começaria por ti, assim, com uma pergunta daquelas mais... só para iludir o tom. E que é esta história desta tradição... e podemos só ficar aqui por Portugal, esta tradição de poesia erótica e satírica, porque é um bocadinho disto que estamos a falar. Como é que é vista? É longa? É antiga? Podes falar um bocadinho disso? Já está a funcionar. Bom, enfim, obrigada também obrigada pelo convite e pela apresentação ao Nuno. E, quer dizer, enfim, no caso português, não sei se poderei desenvolver muito esse tópico, mas acho que
enfim, alguns de nós terão passado pelas cantigas de escárnio e maldizer. Portanto, acho que há esse começo que partilhamos, não é? Aliás, galego-português, não é? E depois penso que alguns autores, poetas foram retomando em diferentes períodos também essa marca mais satírica do que propriamente, por exemplo, a questão do humor, que eu acho que não se evidencia tanto na poesia portuguesa quanto noutras poesias, e acho que aí a sátira é mais presente que propriamente o humor. E depois eu penso que, de alguma maneira, essa ideia de como elemento quase fundamental, não é, um bocadinho da poesia portuguesa, o gesto editorial, não é, da Natália Correia, com a antologia que fez, acabou por, enfim, deixar essa marca na história da literatura portuguesa. Não sei se posso ir avançando. Sim. Não, mas eu queria. Mas podem fazer outras perguntas, mas em relação. Enfim, mas não acho que seja que Portugal ou que a literatura portuguesa seja um caso excepcional nessa matéria. Sim, não, isso não. Tenho outra pergunta, mas mais tarde. Mas diz. Sim, não, basicamente era isso, não é? Essa tradição. Depois foi, obviamente, no caso da sátira, depois também foi retomada, sobretudo, pelos satíricos do século XVIII, não é? E depois, isto falando na poesia, não é? Depois chegamos também no século XX também temos, enfim, uma tradição de alguns poetas, alguns até que conhecidos por satíricos, mas que rejeitavam esse rótulo de satírico. O caso mais célebre é o Alexandre O'Neill, exatamente, que tentou sempre também demarcar-se desse passado satírico da poesia portuguesa. Sim, pronto, já vou voltar. Eu agora gostaria, para começo de conversa, então, que tu fizesse, eu sei que trouxeste várias leituras e que me escolhesses uma. Sim, então se calhar para começar, e começando talvez por essa questão da sátira, não é? Há aqui um poema que eu acho que é particularmente satírico e que pertence a um livro do Alberto Pimenta, de 2019, que é também um dos poetas. Enfim, na verdade acho que ele é mais sarcástico do que satírico, mas o título é muito significativo porque é Zombo, não é? E portanto é um poema, aliás todo o livro vai zombar com uma série de coisas, e eu escolhi um poema que parte de uma história, de um jogo à volta da expressão que todos nós utilizamos, que é o SMS. E o Alberto Pimenta, nos últimos livros, sobretudo, dos últimos... Estamos a falar de um poeta que fez agora 84 anos e nos últimos 10 anos tem publicado vários livros, e uma das críticas frequentes é a todo o mundo das redes sociais, a internet, que ele diz que é a nova PID, entre outras considerações, e portanto este poema é parte dessa brincadeira à volta do SMS, para zombar das musas, não é? Nós esperamos normalmente que as musas, não é, sejam realmente figuras que inspiram, mas depois vamos percebendo ao longo do poema que as musas, na verdade, eu a certa altura vou ler umas expressões em latim, porque as musas não são as musas que nós esperamos, não é? Essas já não existem, na verdade, mas são espécies de bananeiras. Pronto. E diz assim, pronto, eu não sou leitora profissional, ensaiei, mas isto não será perfeito, longe disso. O poema chama-se então Doces Musas, não é? E diz: dizes que é tudo uma merda, e se calhar o tempo que digere tudo e ainda mais alguma coisa é bem capaz de te vir dar razão. Agora, quando já ias embora numa pressa, disseste brandindo o guarda-chuva de vareta caída, que depois mandavas um SMS.
Estavas, como de costume, a caçoar. Não faço caso. Nas línguas que eu conheço, em nenhuma, beijo começa por S ou M. Ou era outra coisa que me ias mandar? Fico curioso. Que raio de coisa? Pois é tudo uma merda. SMS? Tu adoras inglês. Save my soul? But how, darling? Agora estás no soul? Se a merda soubesse... Mas o quê? Que estás no soul? Vá, o que é isso que disseste e que tem S e que tem M? Se calhar estavas a pensar no teu festival de megastronomia. A propósito, acho melhor dizeres gastronomia mega, se não parece astronomia, que também tem um S estrelado e uma magnífica vista. E já é mega sem precisar dizer. De facto, a comida que planeias, papos de anjo, papos de freira, lá nesse festival que pensaste, é como comer as próprias musas. É o sumo gozo, o gozo do sumo. Já sei, se as musas salvassem. Sempre a partir da SMS. Então nós falamos disso. Também há musas que salvam, não só as perversas de Quirico que desinquietam, lembras-te? A musa Acuminata, sentada à mesa connosco, toda descascada e a cada dentada a rir como perdida. A musa Balbisiana, a fazer-se mole a cada toque, simples tique, muito engraçada. A musa paradisíaca, cara de violeta, muito calma, a abrir as pétalas. Para quê? A musa sapientium, casquinha na mão e com o olho só. E a musa textilis, nua, com a roupa toda metida na mala e a bambolear-se ao ritmo do bolero de Ravel. É assim, não é? Vais-me mandar mais delas, dessas musas. Depois será então o que tu dizes. O que é já ninguém vê. Ou talvez, se for body art, mas ainda não é costume, não sei porquê. Olha, lembras-te do discreto charme da burguesia? Lembras-te? Pois, mas onde se meteu ela, essa burguesia? Continua sentada em reunião concorrencial, no seu trabalho visceral, a produzir investimento, que não aparece à luz, só na sombra dos mercados, não cheira, o charme é dos dados. Mas dados ou à venda? É assim. Obrigado, Joana. Vale a pena depois pesquisar estas bananas todas, espécies de bananas, porque isto está, enfim, com várias referências depois aqui também ao quadro do Quirico, etc. Mas é muito engraçado ver como é a descrição mesmo de cada uma das bananas e é uma surpresa no meio do poema. Boa, está registado. Muito obrigado. Cláudia, perguntava-te a ti agora se como poeta também, e como leitora naturalmente, e se tu achas que este tipo de atitude faz falta neste momento, em termos de poesia, como é que tu vês assim o panorama? Eu adoro dizer esta coisa, o panorama. Toda a minha vida foi dar este momento, dizer panorama. Como é que eu vejo? Sim, ou seja, se tu achas que há mais daquilo que tu sabes, naturalmente, em termos de poético, se esta tradição foi um bocadinho abandonada por outras coisas ou não? Ou daquilo que tu lês, o que é que tu achas? Acho que foi, não sei, pela Pronto, minha sensibilidade. É isso que eu estou a perguntar. Acho que sim, e se calhar não é por acaso também que as pessoas continuam a ter a ideia de que, como se dizia há pouco, a poesia é uma coisa ainda muito lamechas, muito séria, muito... Os jovens, eu acho que os jovens, se fores perguntar, hoje em dia ainda continuam muito com essa ideia. E eu não, já acho que, por exemplo, até pelo feedback que eu tenho, às vezes, e mensagens que recebo, também não quero ser injusta, e há muitos jovens a ler poesia, jovens adolescentes mesmo, mas diria que a maioria ainda continua muito afastada e com essa ideia de que a poesia tem regras, que é uma coisa rígida, muito escura, muito sem piada. E fico muito contente de estar nesta sessão e de estarmos neste exemplo de relembrar clássicos e de falar de coisas mais de faca na liga, lá está.
Eu tenho uma queda para poesia de faca na liga, não escrevo este tipo de poesia, mas tenho essa tendência a ser também um pouco mais acossada nas coisas que escrevo. Não sei se respondi, mas sim, acho que já. Respondeste? Acho que não. Respondeste, perguntei a tua opinião. Lá está, o Pimenta foi. Ainda bem que ela trouxe, porque de facto continua a ser o Pimenta. Sim, sim. E já agora, para provares, tu trouxeste alguma coisa das que escreveste? Olha, das que escrevi. Queres agora, porque eu ia se calhar deixar o que escrevi. Ia mudar aqui também. Eu trouxe algo. É de faca na liga, mas está noutra liga, que é, por exemplo, trouxe este livrinho, que é muito interessante e aconselho a toda a gente, que é editado pela Dor da Correria e que se chama Almas Delirantes, do Telhal a Rilhafoles. E eu gosto sempre de falar deste livrinho, porque isto são textos que foram colecionados pelo Dr. Luís Cebola, que era diretor de Rilhafoles, que eu acho que era o Miguel Bombarda, não é? E tem poemas, alguns estão assinados, outros nem sequer estão assinados, mas de doentes que estavam internados. E se há coisa que eu aprecio imenso é esta capacidade de gozar com a própria desgraça, não é? Com a própria doença mental, neste caso. E trago aqui um exemplo, porque há aqui... nestes escritos, por exemplo, os doentes, ou estes poetas, eram apresentados da seguinte forma. Luís da P., 20 anos, sem profissão, estrábico, ataques epiléticos nítidos, violências, inconsciência e delírio. Pronto, e por aí fora eles são apresentados desta forma. E então escolhi um poema do Luís da P., que se chama Cantando espalharei coisinhas moles do afamado Hospital de Rilhafoles. E é em rima e é espetacular. Então, vamos lá ver. Tenho que ter aqueles... Pratos e tigelas assinalados, pobrezinhos em que estado já estão. Acham-se quase todos deformados, em mau estado não estão de todo não. Alguns servem ainda pobres coitados, ainda chegam para o caldinho e feijão. Vá lá, chegaram para comer, isso afirmo e não deixo de dizer. Sou atrevido em isto apresentar, vou pedir desculpa a quem me ler. Mas minhas falas não posso já deixar, que eu tenho vocação para escrever. Vossa Excelência pode-me agora desculpar por tanta doidice aqui dizer? Senhor doutor, estou para aqui escrevendo, se hei de andar para aí bulha fazendo. As vidraças, essas foram pelo ar, pois os vidros não lhe têm amor. Eu não tenho massa para os pegar, não sou outro Nabucodonosor. Oxalá que os pudesse consertar, não havia frio, mas sim calor. Então o sol queimava tudo em postas, deitava-nos o capote fora das costas. Bancos antigos também cantarei, aqui estão, pelo pátio espalhados, de lama e água estão cheios, e direi, de qualquer modo podem ser lavados. Alguns encômios poder lhe farei, já com pernas e braços desgraçados, quero crer, a chuva, furacões, que levantam da natureza os turões. Fazem sem igual força tanta, o pobre Éda nem baldões tem de andar. Quando Júpiter furioso se ele levanta, a natureza semi-espantada há de ficar. Destruidor e irado ele já canta, nos navios para fá-los naufragar. Brilha o sol, pode haver contentamento, se nas rotas velas assobia o vento. Não vou famílias, raças a cantar, para isso não me chega a fraca ideia. Isto é para entreter, é para falar, não vou cantar alguma odisseia e para aqui as neiras largar. Nem chamar isto se pode epopeia, nem isso tampouco sonharia. Meu pensar com tão fraca valia. Colherinhas aqui irei cantar, as águas cantarei igualmente. Do gás não me pertence falar, não é da companhia cada gente. Tanta vez pelo líquido a esperar, consolo humano sem o qual não há gente. Se as colheres fossem de mogno puro, valiam mais do que estarem no seguro.
Mas eu então, com falta de papel, o que hei de agora dizer? Vou-me a cantar os filhos de Babel, no meu pensar mais não posso fazer. Em nome do que bebeu vinagre e fel, peço esmola, um caderno para escrever. A Vossa Excelência entende que é bem dado, então eu fico descansado. Ora, e eu a apoquentar, a Vossa Excelência que já estará enfadado. Estou certo, desculpa hei de ganhar. Dar-me-á o meu diretor amado. Peço desculpa de ir já a findar. O senhor doutor há de estar cansado. Poesia no papel, aqui tão quieta. Mas uma pergunta, eu sou doido ou poeta? Muito bom, muito bom. Meu caro Hugo, perguntava-te também agora, para início também de conversa contigo, e pegava até na tua... Tu tens um olhar, e tens um olhar quando, por exemplo, fazes as tuas ilustrações, os teus cartoons, se tu quiseres, tens um olhar que sabe qual o humor que as pessoas respondem, pelo menos traz esse feedback. E como sei que também tens várias culturas em ti, digamos assim, de vários olhares, eu perguntava-te se tu sentes aqui Portugal será um país ideal mais para a maldicência e com pouca autoironia, ou o que é que tu achas, assim, do tipo de humor? Olá, boa que nós noite. temos? Pronto, já se estão a rir. Acontece desde a escola. Disse boa noite. Boa noite pelo convite, boa noite. Agradeço muito estas palavras que tenho estado a ouvir, e a música é incrível. Mas estava a refletir um bocadinho sobre o que estavam a dizer. De facto, as cantigas de Scar e Maldizer talvez não sejam assim propriamente muito divertidas. Se calhar na Idade Média arrancavam mais risos do que nos arrancam hoje. Mas depois eu acho que, um bocadinho como disseste, a poesia está em muitos sítios e há uma graça particular, muito portuguesa, ainda que de portugueses que às vezes são excepcionais, mas ela não deixa de ser portuguesa. Eu estava-me a lembrar de um verso que me cruzei hoje com ele, do João César Monteiro. Peço imensa desculpa. Que é um verso que ele põe na boca de Deus no livro, no filme. Não é no Branca de Neve, no filme. Não consigo lembrar. Não sei o que é de Deus, agora não consigo lembrar. As Bodas de Deus, exatamente. E ele põe na boca do Luís Miguel Sintra, que faz de Deus nesse. Sabem qual é o poema que eu estou a pensar? É um versinho muito curto. Eu nunca sei bem como é que é o primeiro verso, mas é assim uma quadra muito curta, que é Deus. Antes de subir aos céus, disse assim aos seus mortais: fodam-se vocês agora, que a mim não me fodem mais. Penso que toda a gente conhece este verso. E é provavelmente das coisas mais incríveis que já foram escritas em poesia em Portugal. Não acham? Ele é incrível, ele é incrível. Mesmo quando, fora dos filmes, a sua reação, que toda a gente conhece a célebre frase, também a propósito da Branca de Neve, no aeroporto de Lisboa. Por isso, este humor, o João César Monteiro era um português excepcional, não é? Não há muitos portugueses assim, mas este humor nós reconhecemos como português, curiosamente, não é? Por Deus a dizer vocês agora que não me lixam mais. Há crianças? Claro. Então lixem-se vocês agora que a mim não me lixam mais. É incrível. Claro, o humor, sendo uma língua, se calhar mais do que uma linguagem, tem características culturais e depois dentro das culturas pessoais, não é? Mas há um traço cultural no humor. Nós vamos fora da Europa e reconhecemos um tipo de humor. Claro que nós sabemos o humor inglês, que é assim, aquele clássico que tem uma característica cultural muito própria. O humor francês, o humor holandês, por exemplo, consiste em ver pessoas a cair na rua e rir bastante. É o chamado slapstick. O humor português é um bocadinho marcado, se calhar
Isto são tudo clichês, mas se calhar é muito marcado exatamente pelo uso do palavrão, pelo uso de uma coisa mais brejeira e às vezes até de pessoas insuspeitas. Eu trouxe um dos poemas muito curtos que trouxe, ou seja, às vezes poetas até mais sérios nos trazem. Trouxe um poema de Faca na Liga, muito pouco conhecido, da Sofia Mel Briner Anderson, que diz: quando eu era pequenina, tinha um dedo na vagina. Agora que sou grandalhona, estou a brincar, isto não é da Sofia. Sofia jamais diria ou pensaria uma coisa. 5 minutos. Mas apanhei-vos. 5 segundos, maravilha. Apanhei-vos. Se de facto. As pessoas vêm para aqui para a Imaginem a Sofia dizer quando eu era pequenina tinha um dedo. Por acaso agora fiquei com essa imagem. Facto. Tá bem. Vocês Obrigado. não têm nível nenhum, é o que eu tenho para vos dizer. Não. É assim, inacreditável. Inacreditável. Mas digo por ti, já estávamos a acreditar. Eu sei. Eu até tinha pensado que a Maria do Mar me ia acompanhar. Eu não digo o fim. Mas rima com grande... Né? Mas eu não digo. Mas podemos... Podemos, pois. Então, de Sofia de Mel Briner Anderson, vou ler. Quando eu era pequenina... Quando eu era pequenina, punha um dedo na vagina. Agora que sou grandalhona... Isto fui eu que fiz, tinha 14 anos, este poema. Obrigado, Maria do Mar. Que fazia muito... Obrigado. Eu fazia assim muitos poemas mais... sei lá, era para poder dizer palavrões. E se o palavrão estiver envolto num poema, já não é um palavrão, é apenas parte de um poema. E o Bocage, por exemplo, ninguém pode dizer que o Bocage dizia palavrões. Não, o Bocage estava só a escrever poemas. Tem poemas muito ordinários. Posso depois é para te fazer um elogio público. Porque há bocado, tal como estavas a dizer, que há poesia em todo lado, e eu acho que é uma das... Eu acho que é a poesia que chama o poeta, não é o poeta que cria a poesia já está e o poeta tem de desenvolver o dom de ver onde é que está a poesia. E eu acho que tu tens o dom, de facto, de o humor, tu veres o humor nos sítios mais incríveis. E eu hoje, quando vinha para cá, como sabia que ia estar contigo, vinha a lembrar-me de quais foram os cartoons que fizeste que eram os meus favoritos. E havia um que tu fazias que era a mulher que gritava expressões populares sempre que fazia sexo, ou provérbios. Pronto, e houve um que ela gritou verde, código verde. E É verdade, era a mulher dos orgasmos. Exato. sempre que tinha orgasmos gritava. Então, verde, código verde. Desculpem, isto é genial. E Obrigado. Pronto. Obrigado. E vamos voltando à poesia em Portugal. Por acaso, claro que nós temos uma série de poetas assim mais sérios. Não sei se as novas, eu quero acreditar que as pessoas mais novas continuam a ler poesia e se calhar deixaram até esses poetas se calhar mais convencionais. E eu tenho... nós temos, há demasiados livros e muito pouco tempo. E vamos nos especializando na vida e com poesia portuguesa em particular, ou seja, já li os clássicos quando era mais novo, quando a altura, a poesia contemporânea portuguesa cruzo-me quando ela se me apresenta aos olhos. E tem-se apresentado muito nos últimos tempos, porque tenho sido convidado pelo menos 2 vezes por ano para ir ao Porto participar nas quintas de leitura, que é uma coisa incrível. E tenho visto muita poesia contemporânea. Quase tudo mulheres, curiosamente. O século XX começam a aparecer e é uma das áreas na literatura seguramente em que as mulheres deram, se calhar são até melhores do que ou seja, vou explicar. As mulheres não estava-lhes vedada o acesso à produção artística até aos finais do século XIX. Não é que não tocassem, não pintassem, não escrevessem. Mas depois, quando começam a poder fazer disso uma profissão e a publicar e a tocar em público, que era uma coisa que as mulheres não podiam fazer, ou a publicar os seus livros de poesia, ainda que a poesia tenha escapado mais ou menos. E, portanto, quando o fazem publicamente, é neste sentido que eu digo, até com mais brilhantismo que os homens no século XX. Para trás não sabemos, porque elas escreviam com certeza
lá para as casas delas e para escrever aos homens debaixo dos quais se quereriam pôr, que o poema era muito usado também para se assinalar que se estava com vontade de acasalar com determinada pessoa. Isto agora que era para rir. Não, por acaso Mas é verdade. é muito prático, claro. E há imensa gente incrível a escrever coisas muito engraçadas, que dão muita vontade de rir. Eu não tinha percebido qual era o tema, e então, porque agora já está na minha altura de ler um poema, achei que o tema era a Adília Lopes. Não fui O eu. que não é completamente idiota neste contexto. A Adília Lopes é uma poetisa, ou poeta, não sei o que ela preferirá. Poetisa. Ela prefere poetisa. A Sofia, como sabem, apesar dos dedos, gosta de dizer que se chama, gostava que a tratassem por poeta. Ela é muito divertida, até tudo nela. Eu posso só fazer uma nota pessoal em relação à Adília Lopes. Eu recebi este livro quando estava a viver em Amsterdão, esses presentes que recebia de vez em quando de Portugal, e na altura ri-me tanto com este livro da Adília Lopes, que ri, há coisas aqui tristíssimas, mas ainda assim, ou quase tudo neste livro é muito triste, mas inspirado, ou seja, com uma autoironia que às vezes nem sequer se percebe se é mesmo autoironia ou se é só uma coisa, um desastre de comboio divertido, porque só matou 12 crianças, já é um bocadinho assim. Podia ter matado 24, eu acho que é uma boa descrição da poesia da Adília. E depois descobri, porque ela faz notas, é muito biográfica nos seus poemas, que o pai da Adília Lopes foi o meu professor de desenho, o que explica a poesia da Adília Lopes e a minha maneira de e o meu jeito para o desenho, acho tudo. Foi incrível. Foi o meu professor de desenho. E ela não se chama Adília Lopes, todo, e eu vi o apelido, e depois ela diz o nome do pai todo, e eu disse, era aquele tipo, que era um tipo muito em Adília Lopes, tinha 190 anos, quando foi meu professor de desenho, e usava mesmo no verão, no período do verão, fratos de 3 peças. Sim, o chapéu. Era incrível. Júlio Fidalgo de Oliveira era o nome dele. Ainda bem que já não está entre nós para ouvir dizer-me estes disparates. Também estava a brincar. Vou ler então um poema da Adília Lopes que brinca com... então já vão ver com o quê. Em 1972 recebi o prémio literário dos Pensos Rápidos Band-Aid. O prémio foi uma bicicleta. Às vezes penso que me deram uma bicicleta para eu cair e ter de comprar pensos rápidos Band-Aid. É o que eu penso, aliás, dos prémios literários em geral. É awesome. Ainda bem que disseram que o tema era a Adília, porque foi... Aplica-se a tudo. É há sempre um poema da Adília para todas as circunstâncias. Maravilhoso. Se precisarem de um enterro, há um poema muito engraçado também. Pronto, já acabamos. E é assim que as coisas subsistem, não é, Joana? Como poetas como a Adília, estava há bocado a falar do Alexandre O'Neill, que sempre recusou dessa tradição, mas também tinha um olhar, lá está, como o Hugo estava a dizer, bastante português, até na parte quase verrinosa em alguns poemas, por exemplo, quase zangada e indignada. Sim, já agora só aqui, depois gostava de saber mais da experiência do pai da Adília, fiquei a achar esse episódio muito interessante, até porque depois há vários poemas recentes em que ela fala muito da família e do pai, mas em relação já agora à questão da poesia de escárnio e maldizer, do achar piada, claro que há um problema em relação a isso, não é? Hoje em dia. Bem, também há na minha época a mesma coisa, que é, enfim, se nós estamos a ler, não é, poesia medieval, quer dizer, aquela já não é a nossa língua, não é? Então logo aí temos para perceber certas coisas, tem de haver tradução, a verdade é essa, e portanto realmente obrigar ou expor a estudantes de 14, 15 anos a cantigas de escárnio e maldizer é problemático, e daí que se faz todo o sentido. Aliás, agora pegando na Adília, curiosamente, quando ela fala da literatura portuguesa, em vários textos recentes de memórias enquanto leitora, diz que na literatura portuguesa nunca achou piada nada, a não ser às cantigas de amigo.
precisamente. Portanto, é engraçado porque a Adília acaba por estar, desse ponto de vista, na fundação da literatura portuguesa. E porque é que ela chama a atenção? Muitas vezes para a própria estrutura das cantigas de amigo, não é? Relativamente simples, não é? Claro, depois do ponto de vista do vocabulário tem de haver uma tradução, mas a estrutura simples, não é? Ou seja, com pouca coisa é possível uma força comunicante grande, e a Adília tem essa, entre outras virtudes. O caso do O'Neill, sim, na verdade eu acho que também o que estava a dizer, no meio deste humor português há sempre uma grande dose de melancolia, não é? E o O'Neill acho que também é um bom exemplo desse ponto de vista, porque a verdade é que ficou conhecido, não é, com esse rótulo de poeta satírico, que contava umas piadas e anedotas. O herdeiro de Nicolau Tolentino. Exatamente, sim. E aliás ele reage. Exatamente, ele dizem que me tolentino, que me junqueiro, não é? Nada disso. E até diz talento tolentino, tolos, não é? Pronto, no sentido de realmente reagir em relação... No caso ele depois explica, não é? A certa altura há um texto em que ele fala da questão da sátira, não é? Que ele acha que a sátira, de uma maneira geral, não é? A sátira é apontar o dedo, não é? Distanciamos-nos, apontamos o dedo, não é? E ele diz que quando destrói, também se autodestrói, ele está incluído na destruição. Portanto, desse ponto de vista, também é uma atitude, uma postura, enfim, ética dele enquanto poeta, e daí a questão do sarcasmo ser, a meu ver, uma coisa mais adequada, um humor sarcástico, mas que também tem um lado ético fundamental. Em relação ao país, sim, também. Portanto, na verdade, ele escreveu, quando se fala muito de um adeus português, não é? Parece muito como poema de amor. Eu acho que é... Enfim, ou pelo menos aquelas coisas das antologias de poemas de amor, eu acho que é um dos poemas políticos mais notáveis que nós temos. Ainda por cima ali a marcar um bocadinho, embora assim, marcar o início dos anos 50 e, portanto, a segunda metade do século XX, e que é um poema muitíssimo violento em relação ao país. Enfim, e desse ponto de vista acho que ele também marcou aí uma tradição de um olhar humorístico e face ao país, ou seja, há depois poetas que eu acho que continuam isso, incluindo o Pimenta. Exato. Embora, enfim, exatamente, sim. E também só relativamente à poesia mais recente, de facto, também noto que sobretudo agora século XXI, não é? Que já está para fazer um bocadinho a história do século XXI, de vozes, sobretudo, femininas. Sim, isso também. Tenho, sim, pronto. Na verdade também tenho uma Adília que pode ficar para uma Adília, não é? Parece que é assim. Mas também trouxe uma outra, neste caso poeta, penso que será assim o termo que prefere neste caso, que é a Margarida de Valdegato. É um bocadinho grande, mas isto até é engraçado de se ler, acho eu. E é um poema que conta um bocadinho a história. É um poema que eu acho que se inscreve um pouco nessa tradição do O'Neill, um olhar humorístico, neste caso, sobre a história do país, mas também muito crítico. É um poema que fala simultaneamente da história mais recente de Portugal, e agora até vem a propósito da efeméride do 25 de Abril, que pelos vistos vai ser uma efeméride prolongada, e sobre aquela história dos escravos, não é? Mas é engraçado porque os escravos neste poema murcham, pronto, e então é a procura em glória por uns escravos para festejar o 25 de Abril, e passa por 4 floristas, e isto é muito engraçado porque a certa altura temos versos que são endereços da www. do Facebook e assim, portanto essa parte eu não sei como é que vou ler, mas vamos ver. Chama-se A História Foi Enormemente Exagerada. Cravos sim, cravos que pedia de Abril, sorridente acrescentei. A primeira florista à saída da praça da esquina, que também a poesia ensina a autocartografia e a heterohistória, atrás de postiça bonomia, só parecia mal compreender. São caros nesta altura. Cravos, não. Cravos, sim, cravos que queria, e Abril reincidente me movia. A segunda florista, recolhida do largo, no alto da colina, volvidos 8 lustros menos um ano da Revolução, a poesia efetua também cálculo mental e paleografia, furtou olhos com misto, se possível, de enfado e alarme. Nunca se sabe que fará uma democrática defraudada.
Cravos, desculpe, não houve ocasião dos normais, costumo ter. Para os arranjos, há neste ramo profissionais assim, com específica convicção de que flores são um género de hobby-alac de revestir interiores. Encarnados. Cravos, não. Cravos, sim, cravos, repetia, e já estridente abril me aborrecia. A terceira florista, um quarteirão abaixo do liceu da minha filha, mas será como em tudo, neste caso absolutamente circunstancial, a associação entre poesia e real, tinha ar que só vendia artigos de luto e de todo o modo imodesta também se desmarcava. O cravo é flor que não presta, quando se demora a vender e agora ninguém nos quer, o negócio já só serve quando se precisa e não por celebração. Antes eram mãos cheias, que os molhos vêm já desfeitos e pouco dá um pé só ou dois, cravos, raros não. E eu então, com os mesmos 39 anos de efeméride, a pensar se afinal foi tanga, o cravo que enfiou a criança na garganta da espingarda, como se fora ânfora, a pensar, eu sem especial sentimento nacional neste país, errado, ou então de mentira no passado, pois se a verdade avalizada pela Wikipédia é que, abrir aspas, foi uma florista de Lisboa que iniciou a distribuição dos cravos vermelhos pelos populares que os ofereceram aos soldados. www.wikipedia, tal. Como não despertaria ao episódio, senão um fomento de craveiros, uma oferta de segunda dúzia pelas grandes superfícies, pelo menos um sentimento de classe, entre mercadores e povo, empreendedores de flores? De certo, alguém exagerou descaradamente. Poderia lá haver em Portugal uma revolução? Poderia haver soldo para soldados ou saída de tão imaginativo molde para Portugal nas lonas? Portugal avaro e curvado contra o mar? Onde perversamente a palavra solidário mais depressa se associa a banco alimentar e a palavra Estado só a isto que nos vai na alma. O operariado deixou de ter referente estável. Portugal, onde murcham indiscriminadamente quaisquer insurgências aos pontos de alegria, emigram cérebros, morrem os outros todos. Portugal que inventou a lobotomia, Portugal só bom para jarras de talhão, esperança, memória, praia. Mas cravos, não. Cravos sim, cravos insisti que abril reticente perseguia, já caída a face sombria a vestir o nacional, disfarce da bruma e seu especioso desenvolvimento lírico-pastoso. O queixume. Lá dentro entra e é bem feita, só agora vieste aqui. O quarto florista, Rua Forno do Tijolo 28, chama-se Flox Flor e aceita encomenda para festas. www.facebook Flox Flor. E isto não é especialmente ativista, mas refresca. Ele está para vender e eu para ser cliente. Diga-se embora o consolo que sinto no seu horto, acabrunhada, com fraco troco, magoada e leda, ao fim dos versos e da revolução, colho os 8 pés e me despeço. Cravo sim. E finalmente abril, mesmo se pouco e porque se é capaz do que se esquece. E é de Margarida Valdegato, que eu nem sei se cheguei a dizer, peço desculpa. Está bem. Obrigada, Joana. Obrigada, Maria, mais uma vez. Olha, Cláudia, eu detesto fazer esta pergunta, mas como só estamos aqui nós, então e o sexo? Pá? Quer dizer, o que é que a poesia nos traz de sexo neste contexto também de escárnio e mal dizer, não é? Eu sei, estávamos a falar há pouco e que tu trouxeste um belíssimo exemplo, não é? Mas antes de leres qual é esse exemplo, eu gostaria também de saber se deveria haver mais ou menos, não é? Diz-me lá. Eu vou contar um episódio. Isso, não. Porque também me estava a lembrar e tem a ver com isso, eu acho que tem imensa piada, se calhar ninguém vai achar, mas enfim. Eu tenho um livro, é o meu segundo livro, que tem como título A Primeira Urina da Manhã. E pronto. E quem não lê o livro, se calhar não vai fazer muitas interpretações. Não. Eu no fim desta história vou explicar porque é que é esse título. Mas um amigo meu, que é o José Anjo, que muita gente conhece, que também é poeta, estava num festival de poesia em Óbidos. E estavam assim a escolher livros e uma senhora perguntou-lhe: olha, o que é que você me aconselha? E ele olha para ela e diz: eu aconselho A Primeira Urina da Manhã.
E a senhora fica a olhar para ele muito horrorizada, porque ele nem se percebeu e depois... Calma, não, primeiro é um livro da Cláudia R. Sampaio, não conhece, calma, não. E a senhora afastou-se dele. E pronto, mas o título, por acaso, é simplesmente porque esse livro trata de uma época em que eu estive internada num hospital psiquiátrico e em que me acordavam às 7 da manhã para colher urina, sangue, essas coisas todas divertidíssimas e satíricas e espetaculares e cómicas. Mas lá está, era como eu estava a dizer há pouco, também tento um pouco através da poesia, não é que eu faça de plena consciência, acho eu, porque quando escrevo estou numa espécie de transe e, como dizia há pouco também, acho que é a poesia que me escolhe, que manda em mim, não sou eu que mando nela. Mas tento usá-lo um pouco para expressar, para brincar com coisas mais sérias, sendo que os meus poemas também não são propriamente satíricos e cómicos. E também me estava a lembrar que por acaso, eu acho que, como agora também tenho feito escultura, acho que até é mais nessa parte que tenho tido mais humor. Por exemplo, estava a lembrar-me também da série que tenho de esculturas em que eu brinco com expressões sobre loucura, como tenho uma escultura, são cabeças, e tenho uma cabeça que é não fechas bem a tampa, estás a perder um parafuso, tenho comer gelados com a testa, e é uma escultura literalmente em cerâmica, é um gelado espetado na testa. E pronto, e se devia haver mais poesia, eu acho que a poesia tem de haver de todos os campos, sexo, tudo o que Deus quiser. Lá está, como o César Monteiro. Mas sim, tenho aqui um exemplo. Pronto, mas era que também que eu toca chegar. Na questão, mas com Um a exemplo ironia raro, não é? com a ironia não só clássica da diva Natália Correia, e as não é? circunstâncias, Única, espetacular, que foi deputada, como sabemos. E então, o ato sexual é para fazer filhos, disse ele. Um poema de Natália Correia a João Morgado, e tem esta pequena explicação. O ato sexual é para ter filhos, disse com toda a buçalidade o deputado do CDS no debate anteontem sobre legalização do aborto. A resposta em poema, que ontem fazia rir todas as bancadas parlamentares, veio de Natália Correia. Aqui fica. Já que o coito, diz Morgado, tem como fim cristalino, preciso e imaculado, fazer menina ou menino, e cada vez que o varão, sexual petisco manduca, temos na procriação prova de que houve truca-truca. Sendo pai só de um rebento, lógica é a conclusão de que o viril instrumento só usou parca ração uma vez. E se a função faz o órgão, diz o ditado, consumada essa exceção, ficou capado o morgado. Em Diário de Lisboa, 5 de abril de 1982. Belíssima Natália Correia. Bons tempos em que se podia dizer estas coisas Faz em falta, não é? órgãos de soberania. Imagina agora a Natália com o André Ventura, como é que seria? Mais uma imagem que eu já bastou esta do Hugo, agora fiquei com outra. Não era na Câmara, era na Assembleia. Sim, exato. Estamos bem. Mas, meu querido... Uma consulta às 5. Exato, com a casa a arder atrás. Diz. Não, estou a achar isto tudo muito interessante. Ótimo, ainda bem, porque isso ajuda. Sim. Mas quase a pergunta quase que eu repetia, ou mesmo em relação aqui àquilo que eu perguntei à Cláudia. Ou seja, acho que há um certo cinzentismo e uma certa falta de coragem, até diria eu, que isto foi dito por um órgão de soberania, ou pelo menos por um deputado da nação. Achas que há uma falta de coragem, digamos assim. Hoje em dia, tudo mais ou menos aclimatado, mais conformado em relação... Isso só a falar da poesia. Na poesia? Na poesia, e se calhar na atitude, porque uma coisa vem da outra, não é? Na vida, uma coisa vem da outra.
Não sei, eu não sei se sinto muito isso. Hum. Acho que o mundo anda Quero ouvir. bem chateado, as pessoas andam bem chateadas umas com as outras. Agora, se calhar, já não tem esta Mas é mais classe. Pronto, no mas fundo é mais isto. indignação ou humor? É isso que Eu se calhar não estou a perceber bem a pergunta. Exatamente onde é que. Ou seja, isto é uma indignação de uma forma humorística, em que o humor está presente. Se calhar, e ponho-te isto não como uma opinião, mas como uma provocação, há demasiada indignação e pouco humor. Portanto, há uma coisa que excede a outra e as coisas não se misturam, não é? Porque há muitas trincheiras, digo eu. O que é que tu achas? Sim, se calhar, ou seja, há políticos incríveis, não é? Vamos olhando para este cenário onde isto se passou-se na Assembleia da República no início dos anos 80, quando estava a ser votada e chumbada a lei do aborto. Há imensos políticos ótimos e que estão a tentar fazer um trabalho sério, mas hoje em dia uma pessoa como a Natália Correia muito dificilmente seria deputada por escolha pessoal, não é? Não consigo imaginar muito. Nós vamos olhando para a Assembleia Constituinte, eu não sei se... Não, já não era a Constituinte, que é até 76, não é? Mas... 86, acho que não era, mas não interessa. Mas lê-se a lista da Assembleia Constituinte e é... O melhor não é em outro juízo, senão as pessoas que produziam cultura. Tem muitas pessoas, a Natália fez parte, aquela senhora do poema de há pouco também foi deputada constituinte. E hoje em dia há muita gente que se afastou da política e, portanto, resulta daí que o discurso político está ao nível dos intervenientes políticos. Portanto, se não temos pessoas com o nível da Natália no Parlamento, o discurso político é ao nível das pessoas que estão no Parlamento, que é escolhido pelas pessoas, porque isso não deixa de ser a mesma coisa. As pessoas escolhem. E, portanto, se calhar, em vez de ter pessoas que dizem esta coisa incrível que a Natália disse, tem imensa graça, não é ofensivo sequer, ela estava a fazer uma conclusão lógica. Temos outro tipo de discurso, outro tipo de lixo e pessoas. É um género, mas estas coisas se calhar são cíclicas. Eu acho que vai... Não, eu acho que as coisas vão se equilibrar. Eu sou muito otimista. Quer dizer, sou muito otimista. Não é muito fácil ser muito otimista. Nós vivemos estamos a passar uma guerra aqui perto. Já estávamos a passar há muitas décadas guerras um bocadinho mais longe. Já havia refúgio. Agora, sempre que me acendem o microfone, e por acaso até acendem todos os dias, digo isto já a propósito do discurso político, não é? A palavra refugiado hoje ganhou, nas últimas 3 semanas, um significado incrível e muito nobre quando associado a pessoas brancas e até que são loiras, muitas delas na Ucrânia, mas já existem refugiados a ser-lhes negada a entrada na Europa e a morrerem no mar há bastante tempo. E isto é a propósito de nada, mas é preciso dizer isto, porque acho que todas as ocasiões são boas para dizer isto, para refletirmos sobre isso. Porque isso também tem a ver com os agentes políticos, com todo o discurso político que é feito. Sim, exatamente. Como dizem os taxistas, geralmente. Mas, e depois vivemos eu acho que as coisas vão se equilibrar. Nós passámos, sobretudo países como Portugal, onde a democracia ainda é muito recente, na maior parte dos países da Europa, do norte da Europa, tem democracias pelo menos há 100 anos. Nós temos, há 100, vamos acrescentar mais, desde o princípio do século, assim, em regra geral, e portanto isto leva várias gerações às pessoas. Nós somos a primeira geração a nascer já depois do 25 de Abril, nós as pessoas da minha idade. E portanto leva algum tempo. E hoje em dia vivemos num excesso de opinião, que é uma coisa positiva. Toda a gente tem a sua opinião, o direito à sua opinião, que é uma coisa boa,
nas redes sociais, que é são o atual espaço público, são a praça pública hoje em dia, mas ainda é preciso formar, e as pessoas têm que começar a ser formadas novas, só para sensibilizar as pessoas para o facto de terem direito à sua opinião. Isso não faz a sua opinião ser nem válida nem interessante. Não, É verdade. Sim, ou seja, pode-se dar uma opinião, mas a opinião não é automaticamente, por se ter direito a dá-la, que ela passa a ser interessante. Ou seja, eu se disser que o Covid não existe ou que as vacinas não funcionam, eu tenho o direito a dizê-la. Isto não passa a ser pertinente, nem sequer verdade, não é? Nem o valor em si. Sim, por isso, isto vai passar tudo. Vamos regulamentar estas coisas todas, vamos normalizar, aprender a conviver com o direito à opinião, com as redes sociais, se for esse o paradigma, e parece-me que não vejo razão para não ser o paradigma, que é uma coisa boa. A internet, e não concordo com o Pimenta, é a verdadeira democratização que faltava do conhecimento, da educação. Claro que tem imensa pornografia, mas pronto, o que é que não tem? O que é que não tem? Até nisso é bom. Mas a internet é uma coisa incrível que democratizou o conhecimento. Agora é preciso passarmos pelas fases. Eu outro dia ouvi alguém dizer uma coisa muito... Eu já roubei imenso tempo, desculpem. Tranquilo. Que há certas gerações onde o desenvolvimento tecnológico cria um fenómeno em que são as pessoas mais novas que ensinam as mais velhas a usar a tecnologia. E há muito tempo que isso não nos acontecia, não é? Ou seja, a escrita é uma tecnologia que os mais velhos transmitiam aos mais novos nos últimos séculos valentes, não é? E outras coisas, não é? A ler, os computadores e a internet, estamos por um processo contrário. Portanto, está-nos a ser ensinada por gerações mais novas que naturalmente não têm a experiência para conhecer as consequências que as coisas podem ter, que o discurso público pode ter, que todas essas porcarias. Mas vai correr tudo bem. Eu consultei uma senhora que lança búzios lá fora, e ela disse-me que a guerra está prestes a acabar com a queda do Putin na Rússia, que as alterações climáticas também estão prestes a acabar, porque as pessoas vão todas deixar de usar carro e roupa sintética, e a guerra na Síria também vai acabar, e vamos passar a acolher todas as pessoas que queiram sair de países com regimes autocráticos e persecutórios das liberdades, e depois, quando me passar estes cogumelos que eu tomei, não sei como é que vai ficar o mundo. Era só isto. Não, está registado. Era tão bom. Perceberam alguma coisa do que eu disse? Está registado. Foram muitos assuntos ao mesmo tempo. Não, mas bem. Então diz lá agora, lê lá agora o que é que me tens a dizer. Vou ler outro poema da Adila Lopes, até porque não tenho outro. Quantas vezes me fechei para chorar na casa de banho da casa de minha avó. Lavava os olhos com shampoo e chorava. Chorava por causa do shampoo. Depois acabaram os shampoos que faziam arder os olhos. No more tears, disse Johnson & Johnson. As mães são filhas das filhas e as filhas são mães das mães. Uma mãe lava a cabeça da outra e todas têm cabelos de crianças loiras. Para chorar, não podemos usar mais shampoo. E eu gostava de chorar a fio e chorava, sem um desgosto, sem uma dor, sem um lenço, sem uma lágrima, fechada à chave na casa de banho da casa da minha avó, onde, além de mim, só estava eu. Também me fechava no guarda-vestidos, mas um guarda-vestidos não se pode fechar por dentro. Nunca ninguém viu um vestido a chorar. As palmas são naturalmente para a Adília, não é? É para ti também. Muito obrigado. Deixa-me ver. Sim. Meus caros amigos, muito obrigado mais uma vez a quem aqui esteve a ouvir esta poesia de Fausto. Não doeu nada, eu avisei-vos, ninguém acredita. Trazem otimistas para a sala e depois é o que dá. Quero agradecer-vos, quero também agradecer mais uma vez à Associação Cultural A Palavra, que é quem organiza estes encontros. Quero que vejam a programação aqui do MAP, Mostra de Artes da Palavra, que vai acontecer entre 4 a 8 de maio, e quero agradecer naturalmente à Cláudia R. Sampaio, à Joana Meirim, ao Hugo van der Ding,
Muito obrigado. Acho que correu muito, muito bem. E deixo-vos finalmente com a Maria do Mar, a quem também eu agradeço. Obrigado, Maria.